Vamos lá então, pessoal, para a nossa próxima palestra, continuando, o assunto aqui sobre a igreja. Agora nós vamos falar sobre disciplina eclesiástica. Por favor, Vladimir, coloque aí para a gente o slide. Enquanto o Vladimir coloca o slide, eu tomo minha aguinha. Lembrando que, quando a gente falou sobre a natureza da igreja, essa é uma das marcas que é um distintivo de uma igreja verdadeira. Disciplina. Pode passar, por favor. A disciplina eclesiástica visa o cuidado da igreja para com os seus membros. O objetivo é preservar o testemunho, a saúde da igreja e o cuidado individual dos seus membros, sempre com o objetivo de levar aquele que está envolvido em algum pecado impenitente ao arrependimento. Aquele que está impenitente no pecado, ou seja, aquele que está pecando sem arrependimento, a arrepender-se e abandonar essa prática. Tem dois aspectos quando a gente fala a respeito de disciplina. Tem a disciplina formativa e a disciplina corretiva. Então, o aspecto proativo, a disciplina formativa, edifica o corpo para crescer na imagem plena e madura de Cristo. Envolve o ministério da palavra, exortação mútua entre os crentes. Por exemplo, quando você vai instruir o seu filho, você vai dizer o seguinte: olha, filho, não faça isso aqui é perigoso, esse é o caminho que você tem que seguir, é isso que você tem que fazer, aquilo ali, não, isso aqui, sim. Você está formando, você está instruindo. Isso é uma disciplina formativa. Aí quando ele vai lá e desobedece, ele vai lá e faz aquilo que você mandou ele não fazer, aí você vai lá e faz uma disciplina corretiva. É uma ilustração para a gente entender a diferença, certo? Então, quando a gente está ensinando a palavra, instruindo o povo de Deus, pregando, dizendo: meus irmãos, esse é o caminho, é isso que a palavra diz sobre esse assunto, é isso que a Bíblia diz sobre ser membro, o membro tem que caminhar em santidade, o membro tem que se afastar do mal, e tem que fazer o bem, etc. A gente está fazendo uma disciplina formativa. Quando em pequenos grupos de homens, de mulheres, ou reuniões menores, vocês estão estudando, vocês estão falando, instruindo, fazendo disciplina formativa. E qual é a disciplina corretiva? Joel Bick falou: assim como o corpo humano tem um sistema imunológico, o corpo de Cristo tem um sistema projetado por seu Redentor para reagir contra pecados e erros graves, para que eles não destruam a saúde da igreja ou impeçam sua maturidade. Isso é o que chamamos de disciplina corretiva, certo? Então, agora nós vamos falar sobre a natureza e os passos dessa disciplina corretiva, da disciplina da igreja. O que é exatamente a disciplina da igreja? Essa questão é melhor explicada em dois textos sobre o assunto, que é Mateus 18, do 15 ao 20, e 1 Coríntios 5. Então, nessas passagens, nós aprendemos que a disciplina da igreja é um processo que envolve alguns passos. O livro do Jeffrey Johnson, ele coloca 5 passos da disciplina. E vamos, antes de observar os passos, ler os textos novamente para ficar fresquinho na nossa memória. Mateus 18, 15 ao 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Vamos observar então os passos que são apresentados nesse texto que nós acabamos de ler, instruídos pelo próprio Senhor Jesus.
Senhor Jesus instruiu os cristãos a exortarem com amor e humildade outros crentes que pecaram abertamente ou que abandonaram os fundamentos da fé. Se a pessoa se arrepende, o problema foi resolvido. A unidade da igreja pode continuar. Ninguém precisa saber sobre o pecado ou os pecados, exceto os envolvidos, os indivíduos envolvidos. Olha, aconteceu a situação. Alguém está pisando na bola, está cometendo um pecado ali, né, que precisa de uma repreensão, que precisa de uma disciplina. Não é algo público que todo mundo está vendo, não é algo escandaloso, mas é algo que precisa ser tratado. O que você vai fazer? Será que você vai, opção A, procurar o pastor? Opção B, você vai contar para o seu melhor amigo. Opção C, vai falar mal daquele irmão no púlpito. Opção D, você vai procurar o irmão e conversar com ele. O Senhor Jesus Cristo instruiu, vai com ele. Vai com ele. Existe um problema, né, que muitas pessoas não têm coragem de fazer isso. O brasileiro, nossa cultura, a gente não gosta de incomodar as pessoas, né? Geralmente a gente não quer dizer nem não para as pessoas. A pessoa diz assim, bora comigo num café lá em casa. A pessoa, vamos ver. Nunca disse não, não vai dar. Vamos ver, a gente marca. Bora. A gente não quer nem dizer não para as pessoas, né? Porque a gente não quer chatear, não quer incomodar. Só que, meus irmãos, quando a gente fala sobre disciplina, a gente vai precisar ter coragem para falar com a pessoa, para o bem dela. Por exemplo, se você vê o seu irmão caminhando em algo que vai ser perigoso para ele mesmo, é um caminho que é perigoso para ele mesmo, você tem que alertar por amor. Isso não é falta de amor. Falta de amor é você não alertar, é você saber que ele vai quebrar a cara e não fazer nada, né? Você sabe que aquela estrada ali vai dar num abismo, você não fala nada e deixa ele ir, aí que está faltando o amor. Mas quando você vence esse medo dele ficar chateado com você, vai lá e faz o seu papel, meu irmão, o que você fez foi errado, né? Com amor, com humildade, né? Você sabe que eu estou falando isso porque você é importante para mim, eu quero o seu bem, mas esse comportamento aqui, isso que aconteceu, não pode ser feito dessa forma, por isso, você vai tentar persuadi-lo a se arrepender desse pecado, a abandonar o pecado. Você está fazendo aquela primeira tentativa. Se o irmão ouviu você, poxa, é verdade, meu amigo, eu não tinha pensado dessa forma, não foi isso. Você inclusive pode dar chance para esse irmão te explicar o que você não sabe. Às vezes a sua percepção da situação também não foi muito clara, ele pode te trazer outras informações e às vezes esclarecer o assunto, ou ele de fato podia estar errado mesmo, se arrependeu, pediu perdão, você deu chance para ele também pedir perdão, ele vai lá e parou de cometer aquele pecado, mudou ali o seu comportamento, a situação se resolveu, ninguém mais precisa ficar sabendo da história, o assunto foi resolvido. Então o primeiro passo da disciplina, ele vai ser da forma mais privada possível, não precisa denegrir o irmão, não precisa expor o irmão, é só você e ele, o irmão, a irmã, né? O problema é que acontece geralmente às vezes as outras opções que eu mencionei, você olha o irmão, pecado, não fala com ele e fala com os outros, aí cria uma fofoca, né? E é importante a gente lembrar que tem 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª que a sua alma abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Gil, tu nem sabe o pastor? Aí começa a falar, né? Jonas, aí vai falar do outro irmão, e não chega com o irmão para falar. Isso é destrutivo para a igreja, isso cria problemas enormes para a igreja, quando a gente não obedece,
quando a gente não segue simplesmente o que o Senhor Jesus falou e quer fazer do nosso jeito. A gente acaba difamando os irmãos, acaba às vezes trazendo inimizade entre os irmãos, né? Acaba trazendo desconfiança entre os irmãos. O assunto não é resolvido, a questão não é colocada às claras, né? Você não dá chance para que o outro explique, você não dá chance para que o outro peça perdão, e o problema está ali. Então, queridos, quando o Senhor Jesus diz é desse jeito, a gente tem que fazer desse jeito. É melhor a gente obedecer ao Senhor do que confiar no nosso entendimento, do que nos nossos achismos, ou seguir porque todo mundo faz assim na nossa cultura. Não, a gente tem que seguir a palavra. Próximo. Segundo passo, no próximo passo da disciplina da igreja, se a pessoa que cometeu o pecado não se arrepender, ela deve ser abordada novamente, dessa vez na presença de alguns cristãos que são conhecidos por serem espiritualmente maduros. Então, a situação não resolveu, eu conversei com ele, ele continua fazendo a mesma coisa. Agora você vai procurar cristãos maduros, pessoas que vão tentar resolver a situação. Eles vão ouvir as partes, eles vão verificar se a sua percepção está correta a respeito do que aconteceu, inclusive, porque às vezes você pode estar enganado. Eles vão conseguir também, talvez, se você estiver certo e ele estiver errado, eles vão também agora dizer, olha, nós três aqui estamos percebendo que está errado mesmo, você precisa se arrepender. E cada um falando ali como pessoas maduras, que têm uma boa reputação diante da igreja, são irmãos piedosos, falando, olha, você está errado, se arrependa. Já traz uma força maior do que somente aquele irmão. Agora tem 2 ou 3 com ele, de testemunha sobre o que aconteceu, falando, chamando aquela pessoa ao arrependimento. Queridos, uma coisa que eu levo muito a sério é o depoimento de cristãos piedosos. Quando um servo de Deus está chamando a sua atenção, uma pessoa que você sabe que não está ali porque é caluniador, porque é fofoqueiro, não, ele te ama, ele está te chamando a tua atenção à luz da palavra de Deus. Isso é muito sério. A gente tem que tomar cuidado quando pessoas piedosas se afastam da gente também, sabe? Isso aqui já é um parênteses, não tem nada, não é a questão do texto em si, mas a gente tem que tomar cuidado. Poxa, por que essa pessoa está se afastando de mim? Né? O que eu estou fazendo? Isso tem que levar a pessoa à reflexão, uma autocrítica e verificar, examinar como é que está sendo o meu proceder. Mas nesse caso, se pessoas piedosas estão me admoestando, eu tenho que verificar. Né? Realmente, antes era só ele, pensei que era implicância, mas agora tem esses irmãos com outros argumentos, estão falando aqui comigo, né? Isso pode levar a pessoa ao arrependimento. É um instrumento que Deus usa também para tentar levar aquele crente ao arrependimento. E se ele se arrepender, poxa, tinha conversado com ele, não resolveu, mas levei as testemunhas e agora ele se arrependeu, o que acontece? Caso encerrado, ninguém mais precisa ficar sabendo, não é para falar para os irmãos da igreja, não é para colocar na internet, já resolveu. O objetivo da disciplina é levar o impenitente ao arrependimento. Se a gente conseguiu alcançar aquele objetivo, o irmão foi restaurado, já pediu perdão, já abandonou aquilo de errado que ele estava fazendo, ele foi restaurado, então está tudo certo. Terceiro passo: se essa segunda admoestação não foi eficaz em levar a tal pessoa ao arrependimento, o terceiro passo da disciplina eclesiástica precisa ser exercido. As tentativas fracassadas de confrontação em relação aos pecados que foram cometidos ou estão sendo cometidos precisam ser tornadas públicas para todo o corpo da igreja. Tentamos uma vez, tentamos 2 vezes,
a pessoa continua no seu pecado, sem arrependimento, sem mudança nenhuma, e ela está obstinada ali naquela situação. Agora esse assunto vai precisar ser tratado com a igreja. Não é no culto. Não é assim, olha, vai ser tratado com a igreja. Então o pastor vai pregar hoje, né? E vai falar o nome do irmão. Não é isso. Vai ser uma assembleia. A igreja vai fazer uma assembleia e vai apresentar a questão. Olha, está acontecendo essa situação. Já foi conversado com ele com uma testemunha. Já foi levado mais 2 testemunhas. A pessoa continua nessa prática. Agora a igreja está sabendo, nós vamos agora como igreja chamá-lo ao arrependimento. Então como igreja, essa pessoa é chamada, imagina, a igreja está num posicionamento, nós todos como igreja discordamos de você. Uma coisa é ele não ouviu o irmão, agora depois você já não ouviu mais 2 irmãos, agora é a igreja. A igreja está observando a questão e está dizendo, você está errado, se arrependa, isso é pecaminoso, abandone os seus maus caminhos, volte para o caminho do Senhor, o que você está fazendo está errado. Passa aí, por favor. 4º passo. Novamente, se essa vergonha pública não trouxer mudança de postura, depois de haver sido dado tempo suficiente para o arrependimento, a igreja é requerida por Deus para realizar o 4º passo, excomungar a pessoa da membresia da igreja. Então essa pessoa agora vai ser excluída da membresia, vai ser excomungada, isto é, não poderá participar da comunhão da ceia do Senhor, não será mais considerada um membro da igreja, não será mais considerado um irmão, porque como eu ensinei a vocês, quando a igreja recebe um membro, ela está dizendo, nós identificamos em você frutos de uma verdadeira conversão, frutos de um novo nascimento, nós identificamos que você é um cidadão dos céus. Mas agora a igreja está dando um outro depoimento. A igreja está dizendo, nós não conseguimos identificar em você fruto de uma verdadeira conversão. Nós não conseguimos chancelar que você é um cidadão dos céus. Você não está se parecendo como uma ovelha. A gente não pode dizer, nós não conseguimos ver evidências de que você é um cristão, porque você não demonstra arrependimento. Você está obstinado no seu pecado, né? Isso não é uma marca de um crente. E essa pessoa não vai mais poder, por exemplo, participar da ceia do Senhor. Essa pessoa não vai mais estar nesse pacto de compromisso que os membros têm uns com os outros. Essa pessoa vai ser tratada como um gentil e publicano, isto é, como um ímpio, como alguém que precisa se converter. Passa, por favor. O 5º passo é talvez mais difícil, contudo, mais redentor. Após um membro que cometeu certo pecado ter sido excomungado, Deus chama cada membro da igreja para remover, tanto quanto possível, toda associação e comunhão com essa pessoa não arrependida. Isso incluiria até mesmo a interação nas mídias sociais. Isso aqui é o Jeffrey Johnson falando. Então essa pessoa agora não vai mais ser tratado como um irmão em Cristo, mas como alguém que precisa se converter. Nós não vamos ter mais essa associação e esse cuidado que a igreja tem, né, uns para com os outros. Ele perde esse benefício que nós temos, desse cuidado que nós temos uns para com os outros. Agora ele vai ser uma pessoa que a igreja vai chamá-lo a se converter, a se arrepender. Ele vai ser tratado como alguém que é um descrente, que precisa se arrepender, né? Em qualquer ponto de contato, os membros da igreja devem considerá-lo ofensor, como um descrente, e procurar evangelizá-lo. Então você vai tratar essa pessoa como alguém que precisa nascer de novo, alguém que precisa se
converter. Deu para entender? E por isso que eu falei que deve ser doído para nós quando pessoas piedosas se afastam de nós. Isso deve levar a gente a uma reflexão. Imagina, aquelas pessoas todas não estão me tratando mais como um irmão, mas como alguém que precisa se converter, né? Isso deve fazer a pessoa se sentir também. Isso é feito não por maldade, mas é por amor. É uma tentativa ainda de levar essa pessoa ao arrependimento, certo? Tem um outro texto bíblico que está em 1 Coríntios 5, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Um membro da igreja de Corinto estava dormindo com a sua madrasta. Isso era um pecado escandaloso, um pecado público, todo mundo sabia, e era um pecado impenitente. Não era algo que precisava de investigação, não era questão de precisar ainda levar as testemunhas, isso era algo que estava escancarado, era um pecado escandaloso. Nesse caso, o que o apóstolo Paulo ele faz? Vai logo para as etapas finais da disciplina. Ele é lançado a Satanás, isso é, ele vai ser tratado, vai ser excluído da membresia, vai ser tratado como ímpio, para que seja uma tentativa que ele se toque, que ele se arrependa, que ele perceba a loucura que ele está fazendo, e que venha se arrepender. Então nós observamos que isso é feito por amor, né? Passa, por favor. Qual é a atitude que nós temos que ter enquanto executamos a disciplina? A disciplina não é algo assim, eu vou ser o justiceiro, o caçador de pecados e vou querer punir os irmãos. Não é isso. A disciplina ela é espiritual. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de que estamos espiritualmente qualificados para corrigir aqueles que tropeçam. Ela precisa ser gentil. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter a certeza de fazê-lo no espírito de gentileza. E ela precisa ser cautelosa. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de que não estamos sendo autoconfiantes. Ao invés disso, devemos estar prevenidos para não cairmos no próprio pecado que estamos procurando corrigir, né? Para que a gente não venha cair na mesma coisa. Então, a gente não é assim, eu sou super crente que eu quero que os outros sejam disciplinados. Não, é com gentileza, é com espírito manso, em cautela, vigiando para que eu também não faça a mesma coisa, não confiando em mim mesmo. É a graça de Deus que eu não estou fazendo a mesma coisa, é confiando no Senhor, na manha. Avança, por favor. E qual é o propósito dessa disciplina? Queridos, essa disciplina tem o propósito de manter a membresia da igreja pura. Por quê? Porque um pouco de fermento vai levedando a massa, né? Porque um câncer ele pode se alastrar e afetar o corpo. Por quê, meus irmãos? Os membros podem olhar para essa pessoa e serem influenciados por ela, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Podem olhar e pensar assim, o fulano faz isso, por que eu não posso fazer também? E acabar imitando a conduta dele, né? Mas quando ele é disciplinado,
Aquele que estava pensando em fazer a mesma coisa já fica agora, né, com o pé atrás, vê, não, isso daí está errado. Eu estou sujeito a essa mesma disciplina. A igreja não faz vista grossa para o pecado, não. Isso vai ser tratado. Então isso purifica a igreja, certo? Então, tanto a influência que ele tem sobre os membros, quanto o fato da igreja tratar o pecado, isso faz com que a membresia ela seja, né, santificada, purificada. Segundo, restaurar o membro da igreja que se desvia. Se a igreja não fizer nada, ele pode achar que está tudo bem. Nem esse que estava lá com a madrasta, todo mundo sabendo, ninguém fazendo nada. E o pior é que alguém poderia argumentar assim, não, é por amor, a gente ama o irmão, a gente não quer tratar. Não é. Se você ama, tem que tratar. É o contrário. Você ama mais do que Deus, você é mais tolerante que o Senhor manda tratar, Ele manda disciplinar, tem que disciplinar, né? Então, se você quer restaurar aquele membro, você tem que disciplinar ele, é para o bem dele, é que nem uma criança entregue a ela mesma, que os pais não disciplinam, vai virar, né, um delinquente, precisa de disciplina. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama, que aquele que está sem correção é um bastardo. Então é preciso ter disciplina também na igreja. Terceiro, evitar que outros caiam em pecado, como eu já falei, né? Isso acaba influenciando os outros. E eu acrescento aqui a honra ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos, nós levamos o nome do Senhor, né? A gente diz, eu sou cristão, aí a pessoa diz que é cristão e está vivendo dessa forma. Aí os de fora zombam do nome do Senhor por conta desses escândalos. Como foi dito no texto de 1 Coríntios, isso era um pecado escandaloso até para os de fora, até para os gentios. Tem alguns pecados são tão escandalosos que até as pessoas ímpias que estão vivendo nos seus pecados se escandalizam. O fulano foi pego com dinheiro na cueca, isso é um escandaloso, né? Foi pego traindo a mulher com não sei quem, é algo escandaloso, que até os de fora, aí vão lá e vão dizer, isso aí que são os crentes, lá da igreja, aí vai fala o nome da igreja, queima todo mundo, acaba dando mau testemunho para os de fora, afeta os de dentro, desonra o nome de Cristo, atrapalha o testemunho da igreja. E nós cristãos, né, quando a gente fala nós somos evangélicos, cristãos, às vezes nos comparam com um monte de maluquice que já aconteceu por aí por conta de escândalos de outros, atrapalha o nosso trabalho. O pessoal acha que pastor é ladrão, porque já pegaram pastores aí envolvidos em escândalos, atrapalha o testemunho da igreja, atrapalha as outras igrejas, desonra o nome de Cristo, leva a igreja a ficar doente se não for tratado. Então esse é o propósito da disciplina, e esse é um dos distintivos. Não é fácil exercer a disciplina, é sempre dolorido, é sempre difícil, mas é necessário, A autoridade da igreja na disciplina. A igreja tem autoridade e poder divino quando está submissa à palavra de Deus. É Cristo quem diz a essas assembleias locais como devem se organizar, estruturar. É Deus quem diz a essas assembleias organizadas que precisam de uma pluralidade de líderes. É Cristo quem diz a elas o que devem fazer quando se reúnem. É Cristo que chama os membros da igreja a serem submissos uns aos outros. É Cristo que diz a essas assembleias para praticar a disciplina. Isto é, a igreja tem autoridade quando se submete a Cristo. Em resumo, é Cristo quem governa a sua igreja. Portanto, se uma igreja local quer funcionar com autoridade e poder de Deus, ela deve funcionar sob a autoridade da Escritura. Quando a igreja está executando a disciplina na forma como a Bíblia orientou, seguindo as instruções de Cristo,
ela está fazendo na autoridade do Senhor, que Ele concedeu. É nessa autoridade. Vamos avançar. A autoridade da igreja na disciplina. Ser disciplinado pela igreja é uma coisa a ser temida. A disciplina da igreja não é uma invenção feita pelo homem, mas uma intervenção amorosa estabelecida pelo próprio Cristo. Quando uma igreja disciplina, ela faz pela autoridade do próprio céu. Lembra? Aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Portanto, a disciplina da igreja é eficaz e autorizada. Isso não é uma coisa que o pastor inventou e está ensinando a gente. O pastor está com cisma com fulano de tal, por isso ele quer. Não é isso. Cristo que falou. E a gente executando dessa forma, a gente está seguindo a ordenança de Cristo. E quem é que disciplina no final das contas? É a igreja. Isso faz você pensar mais uma coisa. Ser membro de uma igreja também é algo muito, muito sério, que tem essa responsabilidade. Porque vocês vão disciplinar. Lembra qual é o terceiro passo? Vai ser apresentado a quem? A igreja. É a igreja que vai excomungar. É a igreja que tanto recebe, por isso também tem que ter um processo na recepção de membros. Se tiver tempo eu posso falar sobre isso em outro momento. Mas também é a igreja que exclui. Então vocês como membros, no final, você quer? Tá, no final das perguntas a gente aquecendo. No final, a igreja que vai receber e a igreja que vai excluir os membros. Porque eu ainda tenho alguns slides aqui, Gil, senão o meu tempo está ali corrido. Aí no final, vamos lá. Eu vou partindo para o final aqui com algumas citações. Eu trouxe uma porção desse livro aqui, A Igreja, para vocês, que é muito interessante. E eu vou partir para a conclusão depois da citação desse livro, e a gente parte para perguntas e para a nossa conversa aqui. Preste atenção. Nos dias em que vivemos, em que os cristãos muitas vezes saltam de igreja em igreja, por causa de preferências ou sentimentos feridos, pode parecer que a disciplina da igreja é ineficaz. Mas mesmo que os resultados não sejam imediatamente vistos, a disciplina da igreja sempre terá um efeito purificador para o corpo eclesiástico local, quando executada adequadamente. A gente pode pensar assim, não deu certo a disciplina. Por quê? A gente disciplinou, o fulano foi para a igreja da esquina, foi recebido como membro lá, e a disciplina foi ineficaz. Não, a disciplina foi eficaz. Porque ela serviu para a purificação da igreja local. Essa pessoa vai se ver com Deus também, que o Senhor está no governo de tudo, e a igreja obedeceu o mandamento do Senhor. Então, mesmo que a gente não veja o fruto imediato, a disciplina sempre é eficaz quando ela é feita de forma adequada. Porque o povo de Deus está espiritualmente unido em um corpo, eles se amam uns aos outros e não podem viver separados uns dos outros. Porque a igreja local é chamada a funcionar como uma comunidade que consiste de irmãos engajados em comunhão regular e assistência mútua. Quando um cristão desobediente é colocado fora dessa comunhão amorosa, ele ou ela se sente severamente privado. Restringir um cristão da comunhão dos irmãos é como tirar uma criança de uma mãe amorosa. Uma vez que a nossa comunhão ela tem que ser tão forte, a ponto da gente amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, se preocupar uns com os outros, levar as cargas uns dos outros. Quando você é privado disso, você vai sentir. Se você for um crente verdadeiro, você vai sentir. É como você fosse tirado de uma mãe amorosa. A minha mãe faleceu alguns anos atrás, e foi um sofrimento tão grande que a gente carrega, e era uma mãe bem amorosa. E quando eu li isso aqui, eu pensei, nossa, eu imagino como deve ser também se afastar da igreja, essa dor de estar distante de uma mãe amorosa, né? Então, ser afastado dessa comunhão que deve ser tão íntima e tão forte, também vai trazer um sofrimento para o descrente, para aquele que foi disciplinado. Vamos lá. É por isso que a disciplina da igreja funciona.
Os filhos de Deus descobrem que eles não podem viver, estar contentes ou alegres, fora da comunhão dos santos. No final das contas, se eles forem verdadeiramente filhos de Deus, eles estarão dispostos a fazer o que é necessário para recuperar o favor do povo de Deus e do seu lugar entre ele. Se for um crente verdadeiro, ele vai sentir. Ele vai ver que besteira que eu estou fazendo. É que nem o filho pródigo, né? Que besteira, como era bom quando eu estava na casa do meu pai. Ele volta, arrependido. É que nem um filho pródigo. Ele vai voltar, ele vai fazer, para pedir perdão em público, eu vou pedir. Eu vou me arrepender, eu vou voltar. Gente, vacilei, estou arrependido, eu quero estar no meio do povo de Deus. Eu vou abandonar esse pecado. Né? Avança aí, por favor. Além disso, se os filhos de Deus são obrigados a buscar o perdão uns para com os outros, antes de se aproximarem de Deus, quanto mais eles são obrigados a fazer as coisas certas com a sua igreja, se estiverem sob a sua disciplina. Nesse relacionamento comunitário que a igreja liga na terra, será ligado no céu. Ser correto com Deus é ser correto com a sua igreja. Se até mesmo com um cristão, um irmão, né? Antes de eu ir adorar a Deus, eu tenho que fazer as pazes com o irmão. Imagina se eu estou lidando com a igreja do Senhor. Eu tenho que resolver esse pepino, tenho que resolver esse problema, certo? E, obviamente, alguém pode se sentir satisfeito estando fora da comunhão da igreja, permanecendo em seu pecado. Todavia, isso evidencia que essa pessoa nunca se converteu verdadeiramente. Isso não é um cristão. Portanto, nesses casos, a disciplina da igreja foi eficaz para a purificação da sua membresia. Ah, mas o fulano, ele era aqui da igreja, saiu, foi disciplinado, nunca mais voltou. A disciplina não foi eficaz? Foi, purificou a igreja, podou a igreja. Ele estava demonstrando que ele não era crente, né? Ele ficou satisfeito em estar longe da igreja, ele não tem esse desejo de estar no meio do povo de Deus. A disciplina foi eficaz, sim, purificou a igreja. Eu vou finalizar com alguns. Eu ainda tenho tempo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de disciplina eclesiástica, mas eu acho que então fica melhor a gente para nossas perguntas, né? Porque não vai dar tempo para tudo. Que eu trouxe alguns exemplos de disciplina, né? Por exemplo, um homem que abandonou a esposa foi excluído da membresia. Estava lá, trocou a esposa por outra mulher, a esposa perdoou ele, né? Mas ele não quis voltar com a sua mulher, preferiu ficar com a amante. E aí? Exclusão. A igreja chamou, fez todo o procedimento, colocou o assunto diante da igreja, chamou ele ao arrependimento, não se arrependeu, foi excluído da membresia, né? Eu vi certa vez um caso em que um jovem, ele engravidou uma namorada, isso de uma forma escondida, acabou que em algum momento isso ficou público, ele foi excluído da igreja. Eles não eram casados, mas esse jovem, ele se arrependeu. Ele casou com a jovem, ele foi até a igreja, em prantos, pediu perdão para a igreja toda. E pediu para voltar à membresia, que ele estava sentindo essa falta. Ele sentiu e pediu para voltar. Aí ele saiu para a igreja decidir, na assembleia. A igreja decidiu recebê-lo de volta. E ele voltou, todos de pé. Disseram que receberam ele de volta. Começaram a aplaudir. E eu só lembrei daquele versículo que diz que a festa é no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Ele foi restaurado à comunhão. Glória a Deus por isso, né? Eu não vou citar esses outros exemplos que eu queria... Tá. Eu queria também fazer um momento das perguntas, mas já fica esses dois aqui, um de impenitência e um de arrependimento. Eu vou concluir e vamos para as nossas perguntas. A igreja não é uma instituição feita pelo homem
que funciona debaixo da sua própria autoridade e poder. Ao contrário, a igreja é estabelecida e governada por Cristo. Quando a igreja está de acordo com as Escrituras, sua comissão é divina, sua doutrina é poderosa, sua disciplina é eficaz. Os cristãos são chamados a submeterem a instrução e disciplina, e aqueles que se recusam a ouvir a igreja estão recusando ouvir Deus. Em resumo, Cristo deu poder e autoridade à igreja para proclamar e executar seu ensinamento, a fim de instruir e responsabilizar seu povo por tudo o que ele tem ordenado. Jeffrey Johnson. Antes das nossas perguntas, Gil, a sua pergunta. Eu quero fazer uma pergunta seguinte, é que até agora você acabou de... Vai pegar o microfone só para sair lá. Você acabou de expor essa questão do jovem, né, que foi excluído, mas que se arrependeu. Mas a minha pergunta... Existe o primeiro passo, né, de um irmão chegar, o segundo passo de 2 irmãos, o terceiro da igreja, e o quarto e o quinto, se não me engano, era a exclusão dele, né? O distanciamento dos santos e tal, não tinha mais nem contato. A pergunta era, se você conhece, então são 2 perguntas, se você conhece algum caso que chegou até esse extremo, e aí se você conhece, e se depois de chegar nesse extremo de exclusão, esse irmão se reconciliou, se você conhece alguma história, algum livro, que ele voltou e teve comunhão, e foi uma bênção novamente, mas depois desse processo todo. Esse do jovem é um caso que ilustra exatamente isso que você está perguntando. Já respondi. Esse do jovem ilustra perfeitamente. Ele passou por todo o processo e até retornar dessa forma. De onde a igreja obtém a sua autoridade? Quem responde? Daiana. De Cristo. De Cristo, amém. Qual é o propósito da disciplina da igreja? O propósito que foi explicado aí, a priori, seria a verdadeira conversão de quem cometeu o ato, levando ao arrependimento. E caso prossiga, pelo menos para a purificação dela, se ele for excluído. Esse é um dos propósitos da disciplina, né? A restauração daquele Do irmão, sim. Ou a purificação. Sim, purificação da igreja. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá. Qual deve ser a atitude dos que praticam a disciplina na igreja? O Jonas. Amor e humildade, né? São as duas ali qualidades, né, que devem ser desde o início até o fim, né, de qualquer decisão. Sim. E permita-me acrescentar vigilância para que você também não caia no mesmo pecado, né? Muito bom. Quais são os passos para a disciplina na igreja? Tiago. A procura individual do irmão para que ele seja confrontado diante de seu pecado, esperando o arrependimento. Se não escutar, levar outros irmãos, de preferência mais maduros na fé, para que repita seu primeiro passo. Se caso o pecador impenitente persistir no seu erro, levar a congregação local, tornar público o pecado, persistindo, praticar a disciplina eclesiástica. E por último, o quinto, como o senhor colocou, à luz do que fala 1 Coríntios 5,6, cortar todos os laços e vínculos a fim de que ele se veja numa situação de isolamento e possa sentir o peso disso. Muito bom. A disciplina eclesiástica é opcional para as igrejas? Quem vai responder? Pastor. Pastor, só comentar uma coisa que é muito importante, né? Ela não é opcional. Normalmente a gente vê um contexto mais amplo, as igrejas não praticando a disciplina, e isso é horrível
Primeiro porque é um mandamento de Cristo, e a igreja deve obedecer o que Cristo está mandando, orientando. Depois, porque todo ajuntamento e sociedade de pessoas não vai ser perfeito, em algum momento vai ter problema. E olha como Cristo é sábio, então ele deixou uma maneira muito sábia, muito transparente, com direito à ampla defesa, com diálogo, com todo... Eu sou servidor público, um paralelo é o PAD lá, o processo administrativo disciplinar no serviço público. Então você vê que os órgãos, as instituições, inclusive elas têm processos muito semelhantes aqui, muito parecido. Então Jesus, com muita sabedoria, deixou na igreja um meio para se tratar os conflitos dentro da igreja, porque não é perfeito. O grande problema de se achar que é opcional e não trabalhar isso, é que as igrejas às vezes estão jogando para debaixo do tapete, abafando coisas até absurdas, tratando com politicagem, encobrindo até abusos, até assédios, e aí fica uma coisa extremamente complicada e terrível para a igreja, você abafar até crimes. A igreja não pode se omitir. Então, diante de problemas, desde os mais simples, é claro que nem tudo você vai passar por isso, tem coisa que é até irrelevante, a gente perdoa, conversa com o irmão ali, não dá nada, outros menores, de repente 80%, 90% do nosso dia a dia são coisas bem simples, mas os casos que precisam de uma atenção maior e de um tratamento justo e de um processo para ou restaurar, ou se a pessoa não se comportar como cristão, então ela entender que ela não é um cristão. Então isso é muito sério para a igreja não pode jogar para debaixo do tapete os seus problemas, ela tem que tratar e corrigir até chegar numa conclusão benéfica para a igreja, prestar contas para a própria igreja, para Cristo e para o mundo, porque a igreja é lugar de gente séria e gente crente de verdade. Muito bom, pastor. Então nós finalizamos aqui com a palavra do pastor Vladimir. Eu não estou com água, não. Agora ele pode bater no púlpito aqui. Não estou estressado, não. Amém, irmãos? Deus abençoe, vamos para os nossos lares, tenhamos foto, né? Então eu vou chamar os irmãos, todo mundo veio uniformizado, tirar a nossa foto. Amanhã, a partir das 8 horas, nosso café da manhã, tá, meus irmãos? Vamos participar, chegar cedo e que Deus abençoe e seja mais um dia abençoado amanhã.